O torcedor do Vasco anda cansado, desanimado e com razão. Depois de mais uma goleada vexatória na Sul-Americana, o clube acorda hoje, tentando juntar os cacos de um elenco que não responde em campo, de uma diretoria que parece perdida e de um futuro que mais uma vez volta a ser incerto. O sentimento de frustração só aumenta com as decisões que vêm sendo tomadas tanto dentro quanto fora das quatro linhas. E como se a eliminação humilhante na competição continental já não fosse o suficiente, a notícia da saída de mais uma joia da base para o São Paulo caiu como um soco no estômago da torcida vascaína. O nome da vez é Matheus Ferreira, volante de apenas 19 anos que já vinha se destacando desde os tempos de categorias de base e que agora inexplicavelmente foi vendido por um valor irrisório. R$1,5 milhão. Isso mesmo, R$1,5 milhão por um garoto que já tinha passagens pela seleção brasileira de base, títulos sul-americanos no currículo e que estava com contrato renovado até 2026. É difícil entender qual foi o critério. Por que abrir mão de um ativo tão promissor por tão pouco? O clube parece continuar cometendo os mesmos erros do passado, entregando seus talentos praticamente de graça, enquanto tenta se reerguer com apostas duvidosas no mercado sul-americano. E por falar em apostas, a diretoria também se mexe na tentativa de reforçar o setor ofensivo. Com dificuldades financeiras e sem força de mercado para competir com clubes mais estruturados, o Vasco começa a mirar jogadores menos badalados de mercados secundários e com valores mais acessíveis. Dois nomes surgem com força nos bastidores: Gustavo Cavaleiro e John Mercado. São atletas jovens com passagem por seleções sul-americanas, mas ainda desconhecidos do grande público. O primeiro atacante paraguaio de 23 anos pertence ao Nacional do Paraguai e teve uma temporada de destaque em 2023, marcando 10 gols em 24 partidas. Já o segundo equatoriano, também de 23 anos, atua no futebol português e teve seu melhor desempenho há 2 temporadas, quando fez 6 gols e deu 3 assistências. Esses nomes representam claramente uma mudança de rota. O Vasco tentou jogadores mais consolidados como Alan Minda e Andrés Gomes, mas esbarrou em questões financeiras e resistência dos clubes. Agora parte para o plano B, ou talvez até o plano C, buscando atletas de prateleira mais baixa, porém com potencial de revenda. A questão é, será que isso basta para tirar o clube da crise técnica e moral em que se encontra? Porque o torcedor vascaíno já cansou de ver promessas virarem decepções, reforços virarem peso morto e esperanças se transformarem em frustrações, semana após semana. E quando a gente volta a olhar para dentro de campo, o cenário é ainda mais desanimador. A derrota para o Independiente Del Valle por 4-0, além de doída, foi histórica. Pelo lado negativo, claro, o Vasco jamais havia sofrido um placar tão elástico na Copa Sul-Americana. E o que mais assusta é que não foi só o resultado. Foi a forma como aconteceu. O time foi completamente dominado. Cedeu 33 finalizações ao adversário, teve apenas 24% de posse de bola e praticamente não assustou. Em números, foi a pior atuação de um clube brasileiro na história da competição. É recorde negativo, atrás de recorde negativo. E o torcedor olha para o banco, olha para a diretoria e não vê uma resposta. É nesse contexto caótico que a figura de Pedrinho, presidente do clube, começa a ser questionada de forma mais intensa. Ele assumiu com o discurso de reconstrução de retomada do orgulho cruzmaltino, mas até agora os resultados não apareceram. Na verdade, o aproveitamento da sua gestão é inferior ao da tão criticada 777 Partners. Isso mesmo. A empresa que foi praticamente escorraçada de São Januário, com razão por sua falta de transparência e resultados, ainda assim, conseguiu entregar mais pontos do que a atual administração. E isso precisa ser dito. O torcedor não pode ser enganado. A paixão é imensa, mas a paciência tem limite. A imagem do Vasco hoje é a de um clube sem comando, onde decisões são tomadas sem critério e onde a base, que poderia ser a salvação em tempos de vacas magras, continua sendo tratada como moeda de troca barata. Não é de hoje que o Vasco forma talentos e os deixa sair de graça ou por valores irrisórios.
Foi assim com Paulinho com Marrone, com Thales Magno e agora se repete com Matheus Ferreira. Enquanto isso, jogadores com pouca expressão seguem ganhando espaço e muitas vezes espaço que não se justifica dentro de campo. E para piorar a relação entre elenco e torcida, também está estremecida. As imagens de zagueiros discutindo com torcedores após protestos não são apenas lamentáveis, mas também sintomáticas. O clima em São Januário é de tensão, desconfiança e impaciência. O torcedor cobra protesta, mas parece não ser ouvido. A diretoria faz promessas, fala em planejamento, mas o que se vê é um clube correndo atrás do prejuízo, sem estratégia, sem comando técnico, consolidado, sem projeto esportivo, visível. Neste momento, o Vasco ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com apenas 13 pontos somados. Está a 1 ponto da zona de rebaixamento e enfrenta na próxima rodada o Grêmio, adversário direto na luta contra a degola? É o tipo de jogo que define a temporada. Perder em casa pode significar entrar no ZT4 e acender de vez o alerta vermelho. E se tem algo que o torcedor vascaíno não aguenta mais, é passar o campeonato inteiro olhando para baixo na tabela, torcendo para rivais tropeçarem e fazendo contas de permanência. E os rivais, por sinal, também têm confrontos difíceis. O São Paulo, por exemplo, enfrenta o Corinthians em um clássico imprevisível. O Vitória encara o Red Bull Bragantino, Juventude vai ao Mineirão enfrentar o Cruzeiro e o Fortaleza mede forças com o Bahia. Todos eles estão ali colados no Vasco e qualquer tropeço pode mudar a ordem da tabela. Mas isso pouco importa se o Cruz Maltino não fizer a sua parte. É vencer o Grêmio ou afundar de vez num buraco do qual será difícil sair. E o que dizer da situação do Lucas Loureiro? O filho do ídolo Felipe Maestro teve passagem recente pelo clube, ganhou espaço em alguns jogos e de forma até silenciosa acertou com o Estrela Amadora de Portugal. Veio, jogou, saiu. Simples assim. Sem resistência, sem valorização, sem cuidado com a própria imagem que o Vasco projeta. O que fica é a impressão de que a base só tem valor quando interessa a alguém de dentro. E mais uma vez o torcedor fica com a sensação de que o clube serve de vitrine para beneficiar terceiros. O trabalho do Felipe, aliás, também começa a ser criticado. Como diretor técnico, ainda não conseguiu apresentar resultados significativos. E por mais que exista o respeito pelo que ele representa como jogador histórico do clube, a cobrança é justa. Ídolo sim, mas também passível de crítica. O Vasco não pode mais viver de nomes. Precisa de resultados, precisa de competência de gestão séria de projeto esportivo que olhe para o hoje, mas sem deixar o futuro de lado. Enquanto isso, o departamento de futebol vascaíno vai ao mercado com o pouco que tem, tentando fechar contratações que caibam no bolso e possam, quem sabe, render frutos dentro de campo. A situação de Gustavo Cavaleiro, por exemplo, está em fase de análise. O clube estuda fazer uma proposta de aproximadamente R$400 mil, com cláusula de compra futura avaliada em R$2.200.000. É um valor relativamente baixo para o mercado atual, mas ainda assim é um risco. Porque apostar em jogadores que nunca atuaram em alto nível no Brasil é sempre um tiro no escuro. Pode dar certo, pode. Mas também pode ser mais uma frustração. No caso de John Mercado, o cenário é ainda mais incerto. O jogador pertence a um clube pouco conhecido em Portugal, tem contrato até 2027 e sua liberação só ocorreria em caso de venda. O Vasco, sem dinheiro em caixa, dificilmente vai conseguir avançar. E, sinceramente, diante da escassez técnica do elenco atual, mirar em atletas como esse beira o desespero. Sair de nomes como Alan Minda e Andrés Gomes para chegar em mercado, e Cavaleiro mostra que o clube Steiner está sem direção. O que o torcedor quer e merece é um Vasco forte e competitivo que respeite sua história e que volte a inspirar confiança. Um Vasco que valorize seus talentos da base, que contrate com critério, que monte um elenco minimamente capaz de disputar uma temporada digna. Um Vasco que pare de colecionar vexames internacionais, que não seja mais motivo de chacota, que não aceite a mediocridade como normal. Porque o que se viu na última terça-feira foi, além de doloroso, inaceitável. E enquanto a diretoria muda de ideia sobre contratações, enquanto busca soluções no mercado, enquanto tenta tapar buracos com peças baratas, o tempo vai passando. E cada ponto perdido, cada jogador promissor que vai embora, cada gol sofrido, cada
Protesto ignorado, tudo isso vai se acumulando. E uma hora a conta chega. E essa conta, meu amigo, costuma vir, cara. Porque ela não é feita só de números, ela é feita de desgaste, de frustração, de um torcedor que não aguenta mais. E o mais doloroso é saber que não é de hoje. O Vasco já passou por isso antes, já caiu 2 vezes, já viveu rebaixamentos, reconstruções prometidas e nunca entregues. A torcida viu gerações inteiras de jogadores promissores saírem do clube antes mesmo de se firmarem muitas vezes por valores que não pagam nem o prejuízo moral de ver mais um talento sair sem deixar legado. E o caso de Matheus Ferreira entra para essa lista triste de saídas inexplicáveis, porque o garoto era assim diferenciado, tinha mercado e não era para ser vendido por trocado. Mas foi. E agora vai vestir a camisa de um rival direto no cenário nacional, mostrando lá fora aquilo que poderia ter mostrado aqui dentro? É esse tipo de coisa que deixa a torcida descrente, que tira o entusiasmo de acreditar em qualquer projeto? Porque se o discurso é de reconstrução, de valorização da base, como é que se vende um garoto desses por 1,5 milhão? E mais, como é que se deixa ele sair depois de renovar o contrato até outubro de 2026? Isso mostra que não há uma linha de pensamento clara, não há uma estrutura esportiva sólida, não há um planejamento coerente com o tamanho do clube. E aí, por mais que se queira ter esperança, ela vai se esvaindo aos poucos. A relação com a torcida já vem estremecida há muito tempo. Mas parece que agora chegou num ponto crítico. Os protestos se intensificam, os muros de São Januário já voltaram a receber pichações e o torcedor, que sempre foi o maior patrimônio do Vasco, começa a perder a paciência. Porque ele está cansado de ser enganado, de ser chamado para apoiar um projeto que só existe no papel. A gestão Pedrinho entrou com respaldo popular, com a imagem de quem vinha para resgatar a alma vascaína. Mas até agora, o que se viu foi um time apático em campo, decisões duvidosas fora dele e uma sequência de vexames que nenhum vascaíno merece. Viver de novo. E é justamente nessa sequência que a vergonha da última terça-feira se encaixa. Tomar 4 gols numa competição continental já seria grave em qualquer cenário, mas o que torna isso mais doloroso é que foi a primeira vez na história que o Vasco levou 4 gols na Copa Sul-Americana. E não foi de um gigante do continente, foi do Independiente Del Valle, um time organizado sim, mas sem o peso da camisa que o Vasco carrega. O que se viu foi um time sem alma, sem reação, que aceitou a derrota antes mesmo do apito final. Foram 33 finalizações sofridas, 24% de posse de bola, uma diferença técnica abissal. E esses números não são apenas frios, eles contam uma história, a história de um clube que entrou em campo sem acreditar que poderia competir. A pergunta que fica é: como chegamos a esse ponto? Porque o elenco, apesar de limitado, não é tão ruim a ponto de ser goleado dessa forma. O problema é mais profundo, é gestão, é estrutura, é comando. Ou melhor, a falta dele. O Vasco precisa urgentemente de uma direção clara, de uma filosofia de jogo, de uma comissão técnica consolidada, de um departamento de futebol que saiba onde está pisando. Hoje tudo parece improvisado. A contratação de jogadores é feita no susto, a formação do elenco é desequilibrada, as decisões são tomadas com base no desespero e não em um plano de médio ou longo prazo. E é por isso que a mudança de estratégia no mercado chama tanta atenção. A diretoria percebeu que não vai conseguir trazer jogadores prontos, então tenta apostar em nomes alternativos. Mas será que essas apostas vão funcionar? John Mercado, por exemplo, é um atleta que nunca conseguiu se destacar, de fato, no futebol brasileiro. Passou pelo CSA sem brilho, foi parar em Portugal e lá teve uma temporada decente. Mas é pouco para quem precisa chegar e resolver. O Vasco não está em posição de lapidar promessas. O Vasco precisa de jogadores que entrem e façam a diferença agora. E Gustavo Cavaleiro pode até ter tido uma temporada boa no Nacional do Paraguai, mas o Campeonato Paraguaio está longe de ser um parâmetro competitivo para quem precisa brigar contra o rebaixamento no Brasil. Enquanto isso, os adversários seguem pontuando. O Grêmio, por exemplo, próximo adversário do Vasco, vem oscilando, mas tem um elenco melhor. O São Paulo, mesmo em crise, ainda tem estrutura. O Vitória, o Juventude, o Fortaleza, o Sport, todos esses clubes estão no mesmo bolo, mas ao menos parecem ter algum tipo de organização interna. E o Vasco segue como uma nau à deriva. Uma semana é uma coisa, na outra é outra completamente diferente.
Hoje se fala em contratações, amanhã em reformulação, depois vem o papo de reestruturação financeira. E o tempo vai passando. E por falar em tempo, quanto mais ele passa, mais difícil vai ficando reverter a situação no Campeonato Brasileiro. A briga contra o rebaixamento não é algo que se resolve em um jogo. É uma maratona! E cada tropeço, cada ponto deixado no caminho cobra seu preço lá na frente. O Vasco já caiu em 2008, caiu de novo em 2013 em 2015 e em 2020. São cicatrizes que o torcedor carrega até hoje. E a atual gestão tem a obrigação de não permitir que isso se repita. Só que para isso precisa parar de errar tanto. O elenco precisa de reforços, isso é óbvio, mas também precisa de comando. O técnico precisa ter respaldo, precisa ter autonomia para montar o time, para implementar seu estilo, para tomar decisões. E até agora não parece ser esse o cenário. O time é mal treinado, desorganizado, espaçado, lento. Falta compactação, falta intensidade, falta objetividade. E acima de tudo, falta confiança. O Vasco entra em campo como se já estivesse derrotado. E isso em qualquer esporte é fatal. E aí, no meio desse cenário, o torcedor ainda tem que engolir, ver jogadores com pouca expressão ganhando espaço e se valorizando apenas por causa do sobrenome. A passagem do Lucas Loureiro, filho de Felipe, é simbólica. Um jogador que não conseguiu se firmar, mas que foi tratado com certo privilégio e agora já está de malas prontas para o futebol português. Coincidência ou não, foi uma passagem relâmpago pouco produtiva e que mostra como o clube continua falhando em dar oportunidades reais para quem merece de fato. Não se trata de atacar o Felipe como pessoa ou como ídolo. Ele é sim um dos maiores jogadores da história do Vasco. Mas como diretor técnico, o seu trabalho tem deixado a desejar. E isso precisa ser dito com clareza. O torcedor não pode ser refém da história. Ídolo não pode ser escudo para incompetência. Se o trabalho não está funcionando, tem que ser cobrado. Porque a camisa do Vasco é pesada demais para aceitar passividade. Não dá mais para ficar esperando milagres. Ou as mudanças acontecem agora, ou o final dessa temporada pode ser trágico. E por falar em tragédia esportiva, a eliminação na Sul-Americana também representa um baque financeiro. Avançar na competição poderia render valores importantes para um clube quebrado como o Vasco. Mas agora, sem essa receita extra, o clube vai precisar ainda mais de criatividade no mercado. E é aí que mora o perigo. Porque criatividade sem critério vira aposta. E o Vasco não pode mais apostar. Não agora. O momento exige certezas, exige nomes que resolvam, que tragam experiência, que ajudem a carregar esse time nas costas. O problema é que com dinheiro curto, as opções diminuem. E aí o clube acaba indo buscar jogadores em mercados menos competitivos, torcendo para encontrar uma joia escondida. Mas até quando isso vai funcionar? Até quando o torcedor vai aceitar esse discurso de reconstrução sem resultados? Até quando o Vasco vai ser o clube que forma bons jogadores para os outros aproveitarem? É difícil ver luz no fim do túnel? Quando as decisões continuam sendo tomadas sem critério, sem planejamento, sem respeito à história que esse escudo carrega, o torcedor vascaíno é apaixonado, é fiel, é presente. Mesmo nos piores momentos ele está lá. Mas ele também é exigente. Ele cobra, ele protesta, ele participa. E neste momento ele quer respostas. Ele quer entender por que Matheus Ferreira foi vendido por tão pouco. Ele quer saber qual é o critério para contratações. Ele quer ver dentro de campo um time que honre a camisa. Porque não é pedir muito querer um time que lute, que se entregue, que ao menos tente. Perder faz parte do jogo, mas perder sem lutar, sem reagir, sem mostrar indignação, isso sim é inadmissível. E talvez seja essa a palavra que mais define o sentimento do torcedor hoje: indignação. Indignação com a apatia dentro de campo, com os erros da diretoria, com a ausência de um plano, com a saída de mais uma promessa, com as escolhas equivocadas no mercado. Indignação com um clube que parece não aprender com os próprios erros e que insiste em repetir os mesmos caminhos que já o levaram à ruína. Ainda dá tempo de mudar. Claro que dá. O Campeonato Brasileiro ainda está no início do segundo turno, há jogos pela frente, pontos a serem disputados, mas o tempo é curto. E as decisões precisam ser tomadas ontem. O Vasco precisa agir com coragem, com sabedoria e com humildade. Precisa reconhecer seus erros, corrigir a rota e principalmente ouvir o torcedor. Porque quem sustenta esse clube, quem nunca o abandonou,
Quem canta nas arquibancadas mesmo quando tudo parece perdido é o torcedor. O Vasco não pode aceitar ser coadjuvante no futebol brasileiro. Não pode aceitar ficar lutando contra o rebaixamento todo ano. Não pode aceitar perder suas promessas por qualquer trocado. Não pode aceitar que a paixão da sua torcida seja trocada por discursos vazios. O Vasco é gigante, mas precisa voltar a agir como tal. Precisa se reerguer. Precisa se olhar no espelho e lembrar quem é. Porque se continuar nesse caminho, a história pode se repetir. E o torcedor não merece isso. O torcedor merece um clube à altura da sua paixão. Vamos ver agora como o time reage contra o Grêmio. Vamos ver se há uma resposta em campo, se os jogadores vão mostrar que tem vergonha na cara, se vão jogar com a dignidade que a camisa exige. Porque a situação é urgente. O Vasco precisa vencer, precisa pontuar, precisa respirar, porque se continuar tropeçando não vai demorar muito para cair novamente. E dessa vez o buraco pode ser ainda mais fundo. E ninguém quer viver esse pesadelo outra vez. Ninguém aguenta mais. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol carioca está agitado nos bastidores e uma notícia começa a ganhar força entre os torcedores e especialistas. John Kennedy, jovem talento que vem chamando atenção no cenário nacional, estaria prestes a vestir a camisa do Vasco da Gama. A possibilidade tem gerado um verdadeiro burburinho nas redes sociais e rodas de conversa, já que a confirmação do próprio jogador, em declarações recentes, deu ainda mais combustível para a especulação. John Kennedy, que vem se destacando por sua habilidade, velocidade e faro de gol, teria decidido aceitar uma proposta que promete impulsionar ainda mais sua carreira. Embora detalhes oficiais ainda não tenham sido divulgados pela diretoria do Vasco, fontes próximas ao clube garantem que a negociação está avançada e que a chegada do atleta será anunciada em breve. A confirmação do próprio jogador, em entrevistas feitas recentemente, só aumentou a expectativa dos vascaínos, que aguardam ansiosamente a chegada de um reforço de peso para a equipe. O jovem atacante, que já demonstrou seu talento em clubes de expressão no futebol brasileiro, é visto como uma peça fundamental para o projeto vascaíno de recuperação e ascensão nas próximas temporadas. O clube carioca, que vem buscando reforços para se fortalecer no Campeonato Brasileiro e nas competições nacionais, vê em John Kennedy uma aposta para renovar o ataque e trazer mais dinamismo ao time. A torcida, claro, já começou a imaginar o impacto que o atleta pode ter dentro de campo, especialmente em jogos decisivos. Embora o Vasco não tenha confirmado oficialmente a contratação, as declarações do jogador dão indícios claros de que a negociação está perto do fim. John Kennedy, conhecido por sua postura madura e foco em evolução, teria encontrado no Vasco um ambiente propício para crescer ainda mais e mostrar seu potencial. O clube, por sua vez, busca retomar o prestígio e acredita que jovens talentos como eles são peças essenciais para essa reconstrução. Enquanto isso, a imprensa esportiva segue atenta a qualquer movimentação que confirme a chegada do atacante. O que se comenta nos bastidores é que o anúncio oficial deve ocorrer em breve, talvez já nas próximas semanas, deixando os torcedores vascaínos em um misto de ansiedade e esperança. Se a contratação se confirmar, o Vasco poderá contar com um reforço que, além de talento, traz a promessa de uma nova fase para o clube, que luta para voltar a brilhar nos gramados do país. Assim, o rumor envolvendo John Kennedy e o Vasco da Gama segue tomando corpo, alimentando a expectativa de uma contratação que pode ser decisiva para os rumos do futebol carioca. Resta aos apaixonados pelo clube aguardar o desenrolar dessa história, que promete mexer com o coração da torcida e, quem sabe, marcar o início de um novo ciclo vencedor no clube de São Januário. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.